Boom das commodities de segunda-feira. Fazendo aqui um pequeno comentário sobre a revolução. Não tem revolução ainda, mas é um momento propício. Acho que o Rui Pimenta falou isso em algum momento assim. Infelizmente, o povo não conhece Rui Pimenta. O povo só conhece só conhece a mim. Não, quer dizer, tem muito youtuber no YouTube, mas deveria ter mais gente falando sobre comunismo. Deveria ter mais gente explicando que o mercado de capitais, que existe inclusive na China, isso leva a sociedade, leva o país, qualquer que seja este país, à exploração capitalista, a estagnação das forças produtivas, a escravidão da classe operária. Então, existe o problema da China ter um mercado de capitais, na minha modesta opinião, porque o mercado de capitais é uma forma de ganhar mais dinheiro, e isso tende ao monopólio. Talvez, não sei, não se sabe por quê. Por que a China não faria o mesmo que os Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos colapsarem? Em tese, né? São duas coisas. Será que os Estados Unidos vão colapsar? E quando? Aparentemente sim, né? Aparentemente os Estados Unidos não tem mais que 5 anos de vida, como a gente conhece eles, né? Quer dizer, não tem dinheiro para manter a USAID, a mega agência de espionagem, né? USAID. Não, o Trump e o Elon Musk, eles estão eliminando postos de trabalho no governo. Eu li isso na Al Jazeera, eu acho. Pode ter sido, acho que foi na Al Jazeera. Então, os Estados Unidos estão quebrados, né? Eles estão eliminando empregos. Acho que foram 200 mil empregos. Elon Musk e Donald Trump eliminando 200 mil empregos. Ainda assim, não tá fácil. Não tá fácil para os Estados Unidos. E a estratégia anterior dos democratas, do Joe Biden, a estratégia dele era espionagem através da USAID, ou em português, USAID. Então, não tá fácil para os Estados Unidos então os Estados Unidos talvez colapsem normalmente, sem ninguém derrubar eles, igual a União Soviética. Por aí também, nesses podcasts da vida do YouTube, alguém comentou que a China está se comportando como os Estados Unidos nos 90, né? No século passado, ou seja, procurando abrir os capitais do mundo inteiro, né? E os Estados Unidos estão se comportando como a União Soviética, estão colapsando, basicamente estão morrendo. Estão fazendo protecionismo, né? Estão colapsando.
Mas o que eu não ouvi em nenhum lugar é a análise do seguinte: os Estados Unidos vão acabar, talvez acabem, com fé em Deus. Eu falo aqui do Chile, né? O Chile é um dos países mais abusados, né? Um dos países mais abusados pelo imperialismo. Até hoje em dia o povo Eu vi uma entrevista de um cara aí, da CNN Chile. Um cara falando que, assim, os chilenos são muito tímidos, né? Eu sempre falo isso, tímidos. Eu falo ratos, né? A questão é que o Chile, o povo chileno, o povo chileno foi completamente submetido ao imperialismo. Então, os chilenos se comportam muito bem, né? De acordo na lógica da obediência, né? É um povo muito obediente. Então, esse jornalista aí, ele estava entrevistando um professor de história comunista. Só que esse professor de história, ele também se comporta de um jeito assim, do mercado, né? É uma coisa que no neoliberalismo, isso que eu sempre falo, o sul global inteirinho, o mundo inteiro, eles admiram o Chile porque o Chile é um país de pau mandado. É um país de rato pau mandado. Então, e sei lá. O problema do Chile é que no final não tem soberania, né? Não tem o professor de história lá aposentado, é um aposentado precarizado, um prêmio nacional de história. Ele aqui no Chile tem um tal de prêmio nacional. Aí esses prêmios nacionais, eles são uma espécie de, não sei se tem no Brasil, né? Prêmio Nacional de História no Brasil. Tem a Academia Brasileira de Letras. Mas é uma coisa dessas, né? Aí premia músico, premia, sei lá. O próprio Rui Pimenta vai falar que a Academia Brasileira de Letras é uma avacalhação, é uma decadência total, né? Do Brasil, do Ocidente. Bom, o Ocidente está completamente decadente. E eu vou falar uma coisa que uma vez um princípio meu, eu acho que é um problema da história, é um problema da dialética no sul global. Falta imaginação, cara, falta a gente, o ser humano, né, os chilenos, os brasileiros, a gente tem que pegar essa oportunidade, aproveitar e construir alguma coisa melhor, cara, alguma coisa melhor. A gente tem que estudar história, tem que ser amigo do professor de história. Eu não. Eu gosto muito de história, eu sei muita coisa sobre história. Qualquer coisa da história, eu sempre tô guardando com muito cuidado na minha caixola, debaixo desse chapéu de inverno. Ó, bacana, né? Ó o lixo que eu achei no Chile. Parece que é original, mas assim, é tudo made in China. Made in China 2025. Made in China 2030. A China ganhou, cara. Essa é a verdade. A China já venceu. O problema que eu vejo, que ninguém falou, que eu mesmo tô vendo, o problema da China é que eles também estão fazendo muito dinheiro com o mercado de capitais. Ou seja, é um país com desenvolvimento capitalista. A única coisa que salva a China e salva o mundo inteiro é o Partido Comunista Chinês, que dá um basta, né? Que define um limite para a especulação financeira. Por aí eu vi também no podcast, eu não lembro, um podcast em português, talvez Elias Jabbour, alguém falou que teve muito capitalista chinês
indo embora da China, porque o governo marcou um limite para a ganância deles. Então, a única coisa que está salvando o mundo é o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês e tem que dizer claramente, é o comunismo, cara. O comunismo é o melhor negócio, é o melhor business, é o melhor esquema para desenvolver qualquer país, entendeu? Qualquer país. Como a China, por exemplo. Então eu chamo aqui o PCO, o Rui Pimenta, para ter mais energia, entendeu? Infelizmente eu não posso enviar mais dinheiro. Se alguma vez eu critiquei o Rui, é porque ninguém é infalível, né? Eu tenho minhas diferenças culturais com o Rui. Eu acho que o visual de alguém, por exemplo, o meu visual, não é minimamente importante, entendeu? Às vezes eu acho coisas interessantes na fotografia, por exemplo, um cachorro bonito assim, todo lascado, bonito, como o Milu. O Milu é inteligente e tal. Mas se ele tá lascado, um pouco lascado assim, ele também é interessante, entendeu? Assim, é tipo... As aparências, mais do que enganam, as aparências são insignificantes, cara, entendeu? A única coisa que conta realmente no mundo é o emprego dos chineses. Os chineses estão lá, empregados, trabalhando, desenvolvendo novas coisas, entendeu? Eles estão usando a criatividade deles para coisas produtivas, graças ao Partido Comunista Chinês. A China, eles estão desenvolvendo microchip eu acho que em menos de 5 anos já, né? Eles estão usando tecnologia de litografia para fazer chips melhores. Melhores do que os holandeses da ASML, ASLM, ou da taiwanesa TM, sei lá das quantas. Bom, os microchips, sei lá, 5 meses atrás os chineses já lançaram um celular que estão usando tecnologia, outro tipo de tecnologia associada, entendeu? Não necessariamente os microchips holandeses da ASML, para fazer melhores coisas. Então assim, você pode perguntar, pô, mas isso é supérfluo? Um celular de marca, um celular famoso? Não é não, cara. Se você tem muita tecnologia, você pode eventualmente vencer uma guerra, entendeu? Os chineses hoje em dia, eu acho que por uma questão de número, por uma questão de grosso calibre, eu acho que os chineses já têm grosso calibre, se não os chineses, os russos, né? A Rússia já escapou, a Rússia está livre. A Rússia poderia estar aí traindo a China, mas por enquanto não está acontecendo. A especulação bélica da geopolítica está no ar, né? Por enquanto a Rússia não traiu a China. Graças a Deus. Sei lá. A questão toda, na minha opinião, o problema é se o Partido Comunista Chinês vai continuar no poder. Essa é o grande trunfo de todo o povo trabalhador no mundo inteiro. É o Partido Comunista Chinês. Então essa é uma oportunidade de luxo do mundo inteiro votar no Partido Comunista do paiseco da gente, né, cara? Por exemplo, aqui no Chile, é uma mulher que chama Janet Jara. O coitado do Daniel Jadue enlouqueceu, pirou, ficou em prisão domiciliar. Ele é urbanista. É uma maldade que fizeram com ele, né? Ele é urbanista, sociólogo, não pode sair de casa.
se fudeu completamente. Acho bacana o urbanismo e tal. Eu adoro a cidade também. O povo fala que segunda-feira é o terror e caralho. Eu adoro segunda-feira, adoro terça-feira, adoro a semana inteira, cara. Cada dia da semana eu adoro. Eu adoro o caos da segunda, adoro o caos de terça, quarta, quinta. Aqui no Chile é muito caótico também. A Rua Uruguai, que eu sempre tô lá, pegando coisa de graça, pegando fruta de graça. Opa, coisa não, peraí. Eu nunca roubei. Uma vez eu roubei um ovo duro quando eu era adolescente, mas a mulher me viu roubando, a vendedora, aí eu paguei. Foi a única vez que eu roubei. Também acho muita coisa na rua, né? E como é que eu vou como é que eu vou saber de quem é, né? Se a pessoa esqueceu na rua, ou tem muita roupa de delinquente que eles deixam na rua pra mudar de roupa e o caramba. Assim, qualquer coisa que você acha na rua é lixo, né? Então, assim, eu pego muito lixo, sim. E, bom, por enquanto é isso. A única esperança do povo no mundo é o Partido Comunista Chinês. É uma oportunidade de luxo do povo estudar um pouquinho o que é o comunismo, ver por que a China se desenvolveu, ver por que não tem emprego no seu país de merda, o Brasil, o Chile. Por que não tem emprego? Porque estudar um pouquinho, entendeu? Parar um pouco com a droga, parar um pouco com a violência, o assalto. Estudar um pouquinho. Bom, e por enquanto é isso. Aí o que eu queria falar é que é isso. Eu espero que seja Rui Pimenta o presidente do Brasil, pelo voto ou pela força. Infelizmente eu acho que o povo ainda vai ficar... Aqui no Chile tem uma expressão muito gráfica, né? Que o povo... Eu acho que, na minha opinião, o povo vive cabeceando merda. Cabeceando mojones. Cabeceando merdas. Aí... Assim, o povo vive fazendo merda na vida. E, bom... E ninguém conhece o Rui Pimenta. Ou tem gente que conhece, mas, pô... Aí o Rui fala que o PT é o problema, a política do PT é muito tímida, mas tem esperanças, né? Bom, a grande questão é que os Estados Unidos podem colapsar, cara. O povo fala assim, ah não, vai colapsar em 20 anos. Que nada, cara. O Trump tá sendo um desastre, mas a alternativa do Trump ia ser a Terceira Guerra Mundial. Então, assim, o mundo tá entrando numa espiral, num beco sem saída, que alguém vai ter que ser preso aí. Pelo menos assim, eu tô sendo muito pacífico, né? Alguém tem que chegar e dizer assim, ó, vocês capitalistas, vocês estão presos, tá? Vocês vão ficar tranquilos, porque vocês estão presos. E pra não ter mais merda e violência e guerra no mundo, tá bom? E agora quem vai tomar conta é o Partido Comunista. Essa é a saída pacífica, mas é claro que até lá vai continuar tendo muita droga, muita violência. E só isso, né? Não tem mais nada no mundo. Droga, violência e miséria. Droga, violência e miséria nesse mundo capitalista. E, bom, é a oportunidade. O Rui, eu falei... Bom, sei lá, ó. Eu fiz uma crítica ao Rui... Porque as minhas críticas são, primeiro, a questão cultural, a questão de que, se eu pareço o Antônio Conselheiro, porque eu sou cabeludo, assim, tanto faz, né, cara? O Rui aí, esse comentário do Rui, em geral, é porque tem uma contradição no Rui. O Rui, ele tem uma esperança na política eleitoral, Rui. O comentário, fazendo uma psicanálise do próprio Rui, o Rui sempre fala, não,
O Partido Comunista Revolucionário Trotskista, ele não tem esperança no eleitorado. Mas, pô, se não tem nenhuma esperança na eleição, por que eu vou me importar com cabeleireiro, porra? Cabeleireiro? Por quê? Aí o Rui falou que ele na infância ele era crente. Bom, aí tá explicado, né? Católico católico é doente da cabeça, pô. Católico tem muita coisa mal resolvida no plano psicanalítico, né? No plano... são dogmas, né? São dogmas que o Rui tem na cabeça. É por isso que ele é arrumadinho e tal. E o que mais? A questão da... Eu ia falar uma coisa que eu acho que agora que não se aplica mais, ficou suspendida, que é que se não tiver revolução mesmo, o partido trotskista, ele não tem razão de ser, né? Porque o partido trotskista, ele... O objetivo do partido trotskista é a revolução social. Se não tiver revolução social, então é só conversa, só charlatanismo. Eu ia falar, a minha crítica vai por questões financeiras também, mas pô, isso tá suspenso, eu pensei melhor, e a questão é que o PCO, o Rui, eles têm cumprido sim uma boa função de debate, de educação, de debate, né? De debate alternativo ao mercado. Senão vai ter o quê? A Luiz Azevedo? Tá difícil, né? Mas o Brasil é difícil. Então assim, eu falei do Luiz Azevedo porque o Rui comentou que o Aloysio Azevedo falou que o PCO é um partido burguês. Talvez o PCO ganhe muito dinheiro graças a campanhas, mas os próprios apoiadores do PCO, eles querem mais ação, né? O mundo quer um grande quilombo, o mundo quer um grande Canudos, um grande comunismo, uma grande União Soviética, uma grande Ursal. Isso que o mundo quer. Aqui no Chile, o povo, como eu falei, esse maluco lá da CNN do Chile, ele falou que o... Quarta-feira eu vou trazer o vídeo, porque tá difícil, tá em algum lugar perdido. E ele fala assim, um cara, os chilenos são muito ratos, né, como eu falei. Aí é um cara muito tímido da CNN Chile falando, talvez se a gente tivesse percebido que a China tinha uma grande muralha, a gente teria sido amigo deles. Entendeu? Os puxa-sacos filhos da puta, esses chilenos, cara. E o grande argumento contra a China é que era uma ditadura comunista. Bom, assim, uns caras mortos de fome, né, que não conseguem estudar a história de país nenhum do mundo, cara. Não entende a história do próprio país, não entende a história de nenhum país, não entende nenhuma dinâmica de nada. Os chilenos, eles são uns alcoólatras, cara. O brasileiro também, né? Mas assim, tem gente que apoia o PCO pro PCO fazer alguma coisa, né? Pro PCO ter, não sei. Mas, pode ter frustração com o capitalismo, mas o PCO, bem ou mal, ele existe, né? No Chile não existe nada. No Chile só estou eu aqui lendo alguns artigos do PCO também, do Diário da Causa Operária, de vez em quando. E é isso aí. Então assim, eu acho que vale a pena, mas por enquanto eu não posso contribuir com o PCO. E, bom, eu espero, assim, mesmo que ganhe a extrema direita num país latino-americano, eu acho que mesmo que ganhando, por exemplo, o Bolsonaro não sei se foi derrotado em grande medida pelas merdas que ele tem na cabeça também, né? Pela mídia. Hoje em dia, mais o que fica comprovado, que ficou comprovado aqui no Chile
com a grande revolta de 2019 é que não tem mais como você ficar matando 200 pessoas impunemente. Não tem como. Tem todo mundo... Tem um monte de vídeo, pô, entendeu? Depois, claro, o povo ainda tá preso porque roubou, destruiu, explodiu. Mas eu lembro, eu tava no Brasil na época. Eu vi muita gente, muito vídeo de gente sendo sequestrada pela polícia, sendo detida. Gente que desapareceu, entendeu? Talvez soltaram, não sei, mas o povo tava... o pau tava comendo solto. A polícia tava atropelando gente na rua. Então, se isso voltar a acontecer, seja com qual governo for, Bolsonaro, José Antônio Cast, Johannes Kaiser, qualquer que seja, Evelyn Matei, vai ter muito caos, cara. Vai ter gente no YouTube falando coisas como eu, vai ter vídeo gráfico mostrando gente assassinada, entendeu? Eu vou estar compartilhando tudo no Telegram, no Telegram. Então assim, tá difícil pra burguesia, tá muito difícil, cara. Tá muito difícil, graças à tecnologia em geral, né? Então assim, talvez eu tenho certeza também que o comunismo vai chegar. Então assim, eu fiz críticas ao PCO, ao Rui, talvez. Mas era primeiro por questões culturais, né? Porque eu não ligo minimamente pra estética, eu sou niilista. Pra mim, acho que não tem Deus católico. Ou se tem Deus católico, tá dentro do niilismo, entendeu? Existe um nada lá no final, um nada eterno. Isso é o niilismo, e o niilismo é o espaço. Aí na nossa consciência, aí a gente cria o Deus. O ser humano cria o Deus, e aí tem um monte tem energia, tem eletromagnetismo, tem tudo. Tem emoções, as emoções se comunicam pelo eletromagnetismo também. E aí... Bom, eu também tenho um desconforto com relação a falta do comunismo, né? O PCO fica prometendo o comunismo, mas o comunismo não chega nunca, né? É como se fosse vou protocolar o PCO no Procon, no consumidor, que ele fica vendendo o comunismo, cadê? Mas é difícil, então assim, eu revoguei isso, ficou revogado por conta da lavoura educativa do PCO, então... Por mim tá tudo bem e tal. Agora, o Aloysio Azevedo, ele acho que ele copiou de mim. Uma vez eu falei o pingo nos is, tal. Eu falei o pingo nos is, alguma coisa. Eu escrevi algum texto falando do pingo nos is, fazendo críticas, né? Críticas em geral. Esse cara realmente ele faz parte da burguesia, ele tem um monte de programa. Ele antes tinha os pingos nos is com John Willis ou alguma coisa assim. O próprio John Willis é da Globo e tal. É muito poder, né? É muito poder paralelo no Brasil. São muitos interesses, né? É divertido. No Chile não é divertido, porque aqui não tem nada. O povo nem dança, entendeu? Bom, e agora vamos dançar um pouco. Não. Vamos dançar um pouco aqui com o Tom. Peraí. Bom, e aí, a minha crítica mais a lavoura educativa do PCO é insubstituível. E o próprio Lula falou pro Leonardo Tucci no WhatsApp que o Rui Pimenta devia ter o espaço dele na TV 247 para sempre.
eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ pra fazer diferente. Vou baixar pra frente. Eu tô destruindo a sociedade chilena com dancinha, cara. Aqui nem as mulheres dançam nunca, ninguém. Aí eles ficam criticando muita dança e pouca eficiência explorada, pouca eficiência capitalista. Mas não tem nem emprego, cara. O Chile é uma grande mentira. Não tem emprego. O brasileiro que eu conheço aqui tá tudo na merda.